Shalom, queridos, graça e paz. Estamos mais uma noite aqui para dar uma palavra de vida. Hoje mais cedo, né? É, Antes de a gente entrar na palavra, eu quero aqui pedir para vocês três coisas básicas, tá bom? Primeira, quero que você compartilhe esse vídeo depois. Quando acabar aqui, eu vou mandar o link para você, tá bom? Vai demorar como sempre, mas eu vou mandar o link. Você possa compartilhar essa palavra dessa noite, que é uma palavra de bênção e uma palavra que está muito poderosa. Não esqueça de mandar para os amigos, para os colegas, para os familiares, tá bom? E segunda, venho aqui pedir de vocês oração pela minha mãe, né? Ore pela minha mãe, assim como eu oro por vocês também, peço que vocês possam orar pela minha mãe, para que ela venha ficar boa, tá bom? E terceira coisa, quero que vocês não só orem, mas ore por você também. Ore pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. É, Tire o tempo com a sua família. Não deixe sua família, tá bom? Porque a gente não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o dia de hoje também. Então é bom lembrar, é bom visar, bom, né, que a gente fique muito perto da nossa família, porque nossa família, depois de Deus, a nossa família é tudo, tá bom? Então é as três coisas que eu quero pedir para você. Ame a sua família e principalmente a sua mãe, o seu pai, tá bom? Ame, tá bom? E hoje o tema da palavra tá muito bacana. O tema da palavra de hoje é: o pecado anula a bênção que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, tá bom? O pecado anula a bênção que o Senhor quer derramar sobre a tua vida, tá bom? Mas por que, Mel, ele anula? A gente vai saber agora e a gente vai entender o porquê. Lá em Salmo, capítulo de número 51, o versículo de número 1, diz assim, Salmo 51, versículo de número 1, diz assim, ó: por causa do teu amor, Deus, tenha misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga-me os meus pecados. Purifique-me de todas as minhas maldades. Lava-me, lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e os meus pecados. Está sempre diante de mim, e contra ti eu pequei. Somente contra ti fiz que desta tu tens razão quando me julgaste. Está certo quando me condena. De fato, tenho sido mal, desde que nasci. Tenho sido, tenho sido pecado desde um dia em que eu fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Atira-me o meu pecado. Ficarei limpo, lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Senhor meu Pai, Senhor Jesus, nessa noite nós pedimos, Pai, a tua bênção, que a tua bênção possa derramar sobre a minha vida, sobre a vida daquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Dê palavras, Pai, de sabedoria e entendimento. Fique com a gente, em nome de Jesus. E te amamos, Senhor. Aí, a gente acabamos de ler, lá em Salmo 51, versículo 1, diz aqui sobre Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele amava Deus de todos os tipos. Só que bastou uma vez Davi para que o pecado entrasse na vida de Davi e anulasse todas as bênçãos que Davi ia receber. Não que Davi não recebeu todas as bênçãos, recebeu, mas a que ele mais queria, ele não conseguiu. Todo mundo sabe que na história de Davi ele perde um filho com Batseba, porque ele se interessou pela mulher de outro. A palavra do Senhor diz que Deus não aprova isso. A palavra do Senhor diz que não cobiçais a mulher do próximo, pois se você tem a sua, para que cobiçar a do próximo?
Então Davi cobiçou e ele gostou quando viu Batseba tomando banho. Aos olhos dele viu, e aí o pecado entrou no coração. E Davi pecou também por ter mandado a mulher, o marido, né, de Batseba para a guerra e colocasse ele numa linha de frente da batalha. E ali ele morreu para que Davi ficasse com Batseba. Então Deus não se agradou daquilo. Então ele manda, né? Todo mundo sabe da história que ele manda Samuel, né, para falar com Davi. Samuel ali vai e avisa que Deus estaria muito chateado com Davi por ter feito aquilo com Urias. E ele disse: se um homem que peca dessa forma, ele receberia o quê? Ele receberia morte e tal, e isso e isso, todo mundo sabe. E aí Samuel fala: pois bem, esse homem é você. Diz que Davi cai, e ali todas as bênçãos que Davi ia receber começam a ser anuladas. Primeira bênção que Davi ia receber sobre a casa dele era uma boa esposa. Ele não recebe isso. Porque se eu tenho uma, se eu não tenho, mas se eu não tenho, se eu tenho minha esposa e eu quero a esposa de outro, o que que acontece? A minha bênção que eu ia receber começa a ser anulada. Então, Davi começa a entender ali o caminhar, que as bênçãos começam a ser retraídas. As bênçãos não entram. Primeiro morre o filho dele, depois perde os filhos, depois perde a mulher, e assim ele vai perdendo bênção por bênção. Só que uma coisa Davi fez: quanto ele estava agoniado com seu filho e ele pedindo perdão para Deus, né? E Deus não é homem para que mente, porque Deus não mente. Tudo que ele fala, ele tem que cumprir. E Deus é dessa forma. E ali Deus ele pega, ele dá uma chicotada em Davi forte para mexer as estruturas da alma dele, da vida dele. Mas Davi fica ciente que ele não deve abandonar Deus, porque ele ele vai ter uma benção daqui lá para frente. Então, quando o seu filho morre, porque quando ele não morria, ele estava preocupado com o filho, né? Cadê meu filho, morreu, tal, tal, e os empregados, não, ainda não. Então ele chorava e ele entrava para dentro do seu quarto, não comia, não fazia nada, só pedindo de Deus. E certo dia o filho dele vem a falecer e ele morre, e aí Saul, Davi sai de dentro do quarto dele e pergunta para um dos empregados, os trabalhadores, uns oficiais, e disse: e aí, meu filho morreu? E aí um pegou e falou assim: morreu Davi. E ele: tá bom então. Pegou, tomou um banho, saiu de dentro da casa dele, e as pessoas ficaram. Enquanto o filho dele estava doente, ele saía daqui, começava a chorar e fazia aquele negócio todo escândalo, todo mundo sabe. Mas aí quando o filho dele morre, Davi diz que tá calmo. Ele pega, toma um banho, sai e vai adorar o Senhor. Sabe? E é nesses detalhes que a gente não pode perder nossa esperança. É nesses detalhes que Deus vai dar a nossa bênção. E aí Davi, todo mundo sabe como é que Davi foi. Ele não teve aquele filho, mas depois teve outros filhos. E foi tendo benção em cima de benção. Guerra, ele foi vencendo as guerras. Porque ele se pôs em entregar o coração dele de verdade para receber, né, de Deus a maior benção que Deus pode dar pra gente, né, em todos princípios da vida, porque nossa vida são por princípios. Por isso que eu quero dizer para você, Davi aqui começa a entender o chamado dele, começa a entender o propósito dele, porque Deus é muito mais maior do que qualquer universo, do que qualquer coisa, do que qualquer bem materiais. Deus, quanto nós temos Deus, nós temos paz. Quanto não temos Deus, não temos nada. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer para você nessa noite. Isso que eu quero encorajar você nessa noite. Pode vir, pode passar a tempestade, o que for, mas se o teu coração estiver calmo, a bênção vai chegar. A bênção do Senhor vai chegar. Essa é a palavra que eu quero dar para você nessa noite. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e tamo junto. E curta essa palavra.